Pessoal, sejamos todos bem-vindos à nossa 12ª aula do curso de extensão Python aplicado à matemática. Hoje a gente vai trabalhar com mais bibliotecas matemáticas e algumas noções de resoluções de problemas com a programação, tá? Se mesa digitalizadora tivesse funcionando, a gente conseguia ver melhor as coisas. Mas como não está, vou abrir aqui um bloquinho de notas e vou escrevendo. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente trabalha com programação, a gente tem que ter um olhar um pouco abstrato para a gente poder resolver problemas. Tá? A gente tem que ter uma abstração. A gente chama abstrair. O que significa abstrair? É a gente pegar um objeto na vida real, um objeto de estudo. Por exemplo, digamos que a gente esteja trabalhando com um processo matemático como as integrais, as derivadas, certo? Que conhece todas as propriedades. Então, a programação, como eu tinha falado, ela precisa de abstração. Como na matemática, também a gente precisa abstrair algumas coisas. Se a gente tem alguns processos matemáticos complexos, eu vou dar um exemplo aqui. A derivada, que é o que a gente mais conhece, né? Assim, quando a gente entra no curso. É um objeto de estudo complexo que é conhecido. As derivadas, elas podem ser entendidas como operações. E essas operações, elas podem nos ajudar a resolver problemas, tá? A gente tem a abstração como a derivada, que é uma ferramenta matemática que a gente usa para resolver problemas complexos, simplificando. A gente tem as integrais também. Outro exemplo de abstração que a gente vê na matemática, né? São os números, os conjuntos de numéricos. Uma abstração muito grande que a gente usa também a reta numérica. São abstrações que facilitam o nosso resolver de problemas. Existem alguns passo a passo que a gente utiliza para a gente resolver melhores os problemas. Estou falando bastante problema agora, mas para não ser redundante, que a gente consegue utilizar para resolver problemas com programação de forma mais fácil. A primeira coisa é entender o problema. Entender o problema. Tá? O que eu quero dizer com entender o problema? O que você está querendo fazer com a programação? Tá? O primeiro ponto. O que você quer fazer? Você quer mapear uma área e fazer um gráfico daquela área de topografia. Você quer resolver o problema de diagonalização de Gram-Schmidt. Você quer resolver apenas soluções de equações reais. Enfim, você tem que saber o que você quer fazer. Então, o primeiro ponto é entender o problema. A segunda parte é mapear os elementos do problema. Elementos do problema. Por exemplo, no caso das derivadas, que você quer entender como a gente pode fazer achar o mínimo de uma função, certo? Você tem lá a função, você quer achar o ponto mínimo dela. A gente sabe que a gente pode fazer o processo de derivação para encontrar o ponto mínimo, máximo, o ponto de célula dessa função. Eu tenho lá a função, eu entendo esse problema e eu vou pegar os elementos desse problema. Eu tenho a função, eu tenho os pontos dessa função, tenho os pontos de mínima, pontos de célula, tem as ferramentas que eu posso utilizar, então você mapeia os elementos do problema para você ir para a terceira etapa, que é mapear as ferramentas de resolução. Tá? Então você mapeia o que você pode usar para resolver. No caso de uma derivada, você pode fazer um programa que calcula a derivada de uma função. Então você entende o problema que você quer resolver, a mínima, o máximo de uma função. Você vê que os elementos dessa função, você precisa ter a função, então você provavelmente precisaria ter uma classe, por exemplo, a programação, né? Uma classe que mapeia uma função. Você vai precisar de uma classe que mapeia a derivada. Você vai precisar de elementos que se comuniquem entre um e outro. Então, você está mapeando os elementos. Aí você vai pensar, como é que eu posso fazer essa resolução? Então, eu posso pegar, eu tenho a classe que é a função, eu tenho a classe que é a derivada. Então, eu posso pegar a derivada e fazer a derivada dessa função para mapear o ponto de mínimo e célula por programação. Eu estou falando aqui abstração no sentido de alto nível, de vocês primeiro entenderem um problema, depois vocês mapearem os elementos, ver as ferramentas de resolução, para aí vocês começarem a fazer o código. Tá? Para isso, existe uma coisa na programação que facilita bastante, que são os diagramas UML. Tá? Vou mostrar um exemplo para vocês de diagrama UML. Eu poderia desenhar se a minha mesa estivesse funcionando, mas paciência, né?
Vamos lá. Diagramas UML. Diagramas UML. São esses tipos de diagramas aqui, ó. São diagramas... UML significa Universal Model Language, que é linguagem de modelação universal, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, veja só, existem vários tipos de diagramas UML. Os mais conhecidos são os diagramas, por exemplo, de classe. Quando a gente estava trabalhando lá com orientação a objeto, vocês lembram, né? O que é uma classe e o que é um objeto. Nesses diagramas, a gente mapeia todos os elementos que fazem parte do problema, tá? Por exemplo, vamos ver se eu consigo abrir algum aqui. Aquele exemplo que Elson deu para vocês, que foi de uma caixa, de uma conta bancária. Aqui. Vejam só, eu tenho aqui, ó, cada caixinha dessa aqui, vou dar um zoom maior para vocês verem. Cada caixinha dessa aqui representa um elemento abstrato. Pode ser um customer, né, que é um cliente, pode ser um detalhe de uma ordem, pode ser uma ordem, um pagamento. Então, primeiro você pensa as coisas que fazem parte desse problema que você quer resolver, tá? Então, em programação, a gente pensa assim, quais são as coisas que fazem parte desse problema? E depois a gente vê como é que elas se relacionam. Tá, então se eu tenho uma ordem, eu tenho um pagamento dessa ordem. Então, tem um relacionamento entre o pagamento e a ordem. Eu não quero que vocês se apeguem às terminologias aqui do desenho, mas eu quero que vocês tenham essa noção que a primeira parte, quando vocês forem resolver um problema de fato da matemática, usando a programação, é modelar esse problema. Primeira parte é modelagem. Você entender o problema e saber como é que você pode ter os elementos para resolver. Tá? Existem outros diagramas do UML, por exemplo, diagramas de atividade. Você pode criar um fluxo de como esse problema vai ser resolvido. Por exemplo, você tem aqui um exemplo de uma temperatura, tá? Você entra a temperatura, aí você calcula em graus, aí você faz algum teste se é verdadeiro ou falso, se for verdadeiro, faça isso, se for falso, faça aquilo. Então, você cria uma ordem em sequência das atividades. É outra forma de fazer também, tá? Quando você quer resolver problemas. Isso são coisas para facilitar a resolução de problemas de vocês. Então, as coisas que geralmente eu faço quando vou resolver algum problema com programação eu crio eu entendo, né, o problema, crio um diagrama de classe simplificado, eu coloco, tá, eu vou precisar, de novo, o exemplo da derivada, eu vou precisar de uma classe que é derivada, uma classe que faz derivada, né, uma classe que faz a função, outra classe que relaciona as duas, outra classe que faz a plotagem, e eu vou separando as coisas, vou modularizando, certo? Aí, beleza, eu já sei as coisas que eu tenho que para resolver o meu problema, que eu vou precisar. Aí eu vou e crio uma sequência. A classe de derivada, como é que ela calcula a derivada? Ela faz isso, 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 aquilo. Se for isso, faz isso. Se for aquilo, faz isso. Aí eu vou desenhando todinho mesmo na mão. Certo? Vocês estão conseguindo entender isso, pessoal? Estou indo muito rápido. Tranquilo? Beleza, show. Então, a partir de agora, eu quero que vocês tenham esse olhar, certo? Com as atividades que vão ser passadas agora para vocês, eu preciso que vocês tenham esse olhar de modelar as coisas antes de começar a implementar, tá? Pois bem, sabendo disso, a gente vai para o material que eu preparei hoje, que é o seguinte. Na aula passada, a gente trabalhou com o Pandas. Acho que eu consigo desenhar assim. Com o NumPy, tá? O NumPy, ela é uma biblioteca matemática que ela funciona com forma de arrays. Vocês lembram? A gente vai ter um array que são de números, ou de letras, ou de qualquer coisa. A diferença é que eles estão bem coladinhos aqui dentro da memória do computador. 3, 4. Então, a gente teria uma memória mais rápida, diferente das listas do Python, que eu falei para vocês, que elas são apenas apontamento para endereços da memória. Então, com o NumPy, a gente fez algumas operações muito interessantes. A gente fez a média, a gente fez a leitura de arquivos CSV, a gente fez encontrar correlações, a gente fez coisas bem interessantes. Se vocês não viram a aula passada, aconselho fortemente que vejam. E a gente conseguiu fazer plotagem de gráficos usando a biblioteca Matplotlib. Então a gente conseguiu fazer bastante coisa. O Pandas, ele tem uma abordagem parecida, só que o Pandas ele trata de um conceito de data frames, que vocês vão ver. Um data frame seria data dado, né? Frame é mode. Ele é como se fosse uma luneta. Você coloca seus dados, tenho aqui os dados, as informações, e eu trato só uma parte do dado por vez. Um data frame é como se fosse uma partezinha do dado. Então, a gente consegue tratar uma quantidade de dados grande
muito mais rápido do que no NumPy, simplesmente. Então, as funções do Pandas são implementadas para tratar os dados de forma mais rápida do que no NumPy, tá? O Pandas e o NumPy eles são complementares. Uma coisa que o Pandas pode fazer mais rápido, o NumPy pode fazer mais devagar. Algumas coisas que o NumPy pode fazer mais rápido, o Pandas pode fazer mais devagar, tá? Como é que a gente utiliza o Pandas? Tá? A primeira coisa que a gente precisa é instalar o Pandas. Para instalar o Pandas, é muito simples. Se você tiver no Colab ou em algum ambiente, como o meu aqui notebook, você pode colocar exclamação, dá um zoom, vocês veem. E vocês colocam assim, ó, pip install pandas, tá? Como a gente instalou módulos da última vez. Então, a gente vem aqui, roda o ambiente, aí ele vai começar a instalar, tá? Demora um pouquinho para instalar o pandas, mas não nada que vai demorar uma eternidade, tá? Aí você instala assim o pandas, tá? Pip install pandas. Se vocês quiserem irem fazendo um de vocês também e acompanhando, eu fortemente aconselho, tá? Eu vou fazendo com bastante calma, que o Pandas ele é uma biblioteca muito utilizada em muitas áreas. Você dominando o Pandas, você consegue fazer muita coisa com análise de dados, e especialmente na área da matemática, é muito usado, na área da estatística, né? Então, recomendo fortemente que vocês façam aos pouquinhos. Mas bem, está instalando aqui. Eu vou abrindo aqui o Colab para facilitando. No Colab, você não precisa instalar a biblioteca Pandas, porque já vem como padrão no Colab, tá? É padrão da biblioteca. Ô, professor, por favor, coloca lá no VS Code de novo, só para ver a escrita do Pandas. Obrigada. Pronto, eu acho que ficou verdinho, já instalou. Ótimo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai importar o Pandas. Como é que a gente faz para importar o Pandas? A gente coloca import. Estou conseguindo ver direitinho a letra. Vou aumentar aqui. Tentar aumentar um pouquinho mais. Melhorou? Sim. Pronto. Import pandas. Aí a gente, quando a gente importa o pandas, a gente importa o módulo pandas, certo? Não é a classe, é o módulo. Como módulo, ele vai ter várias classes. Só que todas as classes são embutidas dentro desse módulo pandas. Então, para a gente não ter que estar chamando pandas ponto alguma coisa direto, a gente dá vamos dizer assim, um apelido para esse módulo. Então, a gente coloca, para dar apelidos no Python, as, que seria como, né, no inglês. A gente faz assim, ó, SPD. Isso aqui é muito comum de se ver na programação com Python, você dar esse nomezinho. Normalmente a gente usa PD mesmo para importar. Ó, ficou verdinho, beleza. Certo? Então a gente importou o módulo do Pandas. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Aí o que acontece? Beleza, eu tenho o Pandas importado. O que eu posso fazer com ele agora? Eu vou receber informações de algum lugar. Eu posso receber informações de um banco de dados, eu posso receber informações de um arquivo CSV, eu posso receber informações de um arquivo Excel. Aqui eu estou usando uma biblioteca de dados, que são os preços do gás de 2004 até 2019, tá? Então, como é que eu faço para importar esses dados? Primeiro, eu vou colocar assim, ó, data, vai ser uma variável que eu vou chamar e vou guardar esses dados. Então, eu vou chamar a biblioteca do Pandas, então eu chamo PD, que é o pandas, ponto. Aí eu vou chamar agora uma classe que faz alguma coisa do pandas, que é o read. Você coloca, sempre tem esse read, aí na frente vai ter sempre o tipo de dado que você quer ler. Eu posso ler um HTML, eu posso ler um Excel. No caso da gente aqui, se você ver, é um CSV, ó, ponto CSV. Então eu vou ler um CSV. Aí o que eu tenho que colocar mais? Eu tenho que colocar agora o caminho para esse arquivo. Então eu posso vir aqui, ó, no VS Code, você pode vir clicar com o botão direito e pode vir assim, ó, copy path, certo? Aí você aqui dentro, você tem que colocar ele como um string. Então, para colocar como string, você precisa aspas simples ou aspas duplas, né? E tá aqui, tá? Eu colei. Então, se tudo... Alguém falou alguma coisa? Professor, esse caminho... Tá ouvindo? Tô. Esse caminho, ele tem que estar dentro da pasta que o VS Code, que está aberto no VS Code, ou ele pode estar em qualquer lugar? Não precisa, mas você só tem o seguinte, se tiver em outro local, você tem que colocar o caminho inteiro, tá? Se tiver em outro lugar, você tem que contar aqui, ó, eu peguei o caminho inteiro. Se tiver dentro da mesma pasta, você pode colocar só a parte do caminho, que é o que a gente chama caminho relativo. Ó. Quando você copia,
tem dois tipos, ó, copy path e copy relative path, que é o caminho. Se eu colocar o relativo, o caminho relativo, ó, significa que é em relação à pasta que ele está. Ele é mais abreviado, ó. Tá vendo que é menor o caminho? Ó, importou do mesmo jeito. Caso você esteja importando de outra pasta, de outro lugar, aí você tem que colocar o caminho completo, tá? Atenção para uma coisa. Quem estiver trabalhando no Windows, geralmente a barra é invertida assim, ó, quando você copia. Aí você vem, ou coloca duas barras, ou coloca a barra como está aqui, do lado de lá. Geralmente, se der algum erro na hora de importar aqui, vocês fazem isso, tá? Eu vou mandar esse dataset aqui agora para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Só um minutinho, tá, pessoal? Caso vocês queiram me acompanhar, vai estar aí, certo? Vamos lá. Voltamos para a programação normal. Bem, então a gente tem aqui data, pd read, csv, tá? Então a gente leu os dados. Como é que a gente visualiza esses dados? É muito simples. Você coloca só print a data, né? Os dados. Se eu rodar isso aqui, ele vai ler e vai gerar. Só que vê que os dados aqui estão uma bagunça, tudo bagunçado. Como é que eu faço para arrumar isso, tá? Eu tenho que dizer o tipo de separação que o CSV tem. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer assim, ó. Só um minuto, tá? Então, a data, os dados, né? Eu chamo também de DF, tá? Muitas vezes chamo de DF. Recebe, de novo, ó, pd.read, CSV. Você coloca o caminho. Aí você passa uma outra coisa como argumento, que é o tipo de separação. A gente coloca assim, ó, CEP igual, no caso aqui é ponto e vírgula, tá? Eu vou imprimir de novo esse DF. Aí agora sim, ó, a gente tem os dados nas colunas certinho. Veja a diferença desse aqui para esse aqui. Entenderam por que eu coloquei isso aqui? Como é, professor? Entenderam a diferença de como Sim, eu consegui. de colocar a separação? Tá. Isso foi para ele identificar, né, dentro do CSV, a separação dos dados. Pronto. O que acontece? O que a gente pode mais fazer com esses dados? Tá? A gente pode, primeiro, a gente não precisa exibir todos os dados. Certo? A gente pode, no Pandas, a gente pode separar as coisas. Então, você pode fazer assim, ó, df.head, head é a cabeça, e dizer quantas linhas você quer. Vou colocar assim, ó, eu só quero 2 linhas. Aí, ó, ele me dá 2 linhas de dados. Certo? Professor, o meu não tá aparecendo assim igual o seu. As colunas assim, arrumadinho. Você colocou isso aqui? Ah, não. Certo? Vamos lá. Se você quiser saber as informações gerais de um data frame, você pode colocar info. É bem intuitivo, tá? df.info. Aí ele coloca, ó, o que é que ele tem de colunas, a quantidade de colunas, o tipo de dado. Então, caso você queira saber as informações de uma coluna ou de um data frame, o que é que tem nele, aí você coloca df.info. Mas eu vou fazer com bem calma hoje, bem devagarzinho, bem pausado, para vocês pegarem, tá? Então, quer ler um dado, pd.read, aí o tipo de dado que você quer ler, você passa o caminho. No caso de CSV, a gente tem que dizer como está separado o dado, certo? Então, a gente tem como visualizar os dados em si, né? Ele traz, ó, tem um total de 21 colunas, eu tenho índices do 0 ao 106.822, e assim vai, tá? Ele tem um nome, tudinho, tá? Mas a gente no Pandas, a gente costuma fazer a filtragem dos dados. Como assim? Por exemplo, a coluna uname. Parece que não tem sentido nenhum eu usar essa coluna. Por que eu vou usar isso? Não tem dado nenhum. Pode ser que alguns dados a gente não queira usar. Então a gente precisa primeiro fazer um processo que chama data cleaning. Data cleaning é você limpar o dado, porque às vezes o dado está com coisas que você não quer. E para isso, tá, a gente precisa primeiro ver o data frame como um si. Tá? Todo data frame, se eu colocar o type do DF, ele vai mostrar que é um data frame, tá? Que é um pandas data frame. Ele, assim como no Py, um data frame tem um shape. Tá? Vocês lembram lá do shape, né? É uma propriedade do data frame. No caso aqui eu tenho 21 colunas e 106.823 linhas, certo? Então, esse é o shape do data frame, tá? Lembrando lá do NumPy. Tá boa, não. A gente pode ter o shape
de algumas linhas ou colunas específicas. Por exemplo, aqui, o DataFrame possui 1000 linhas, sobrevisação e registro de uma coluna, atributo e variável. Eu posso pegar a informação do DataShape como uma variável. Você colocar 0 ou 1. O 0 é do primeiro, né? O 1 é do segundo. Então, isso aqui é uma tupla. Tá? Ele retorna uma tupla para a gente. A gente pode criar um DataFrame dessa forma. Tá? Ele vira um dicionário. Tá? A gente passa um dicionário para ele. Ou a gente pode passar um array também. Eu vou criar aqui uma seção nova de código, para vocês verem. Ó, lista, seb, isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter aqui, ó, PD, eu vou chamar assim, df2, recebe pd.dataframe, a lista, tá? Isso aqui é uma forma de criar um DataFrame, tá? Eu posso printar o print df2. Faltou uma vírgula entre o 2 e o 3. Oi? Faltou uma vírgula entre o 2 e o 3. Assim. Mas bem, ó, você pode ver aqui, ó, eu crio uma coluna 0 e as linhas, ó. Eu criei um DataFrame. É uma tabela mesmo. E entendam o NumPy como um array, como um vetor, e o Pandas como uma tabela. A forma mais simples que eu acho de vocês entenderem a diferença entre os dois. Entendam Pandas como uma tabela mesmo, tá? Que você cria uma tabela de Excel. Aqui eu usei um dicionário para criar. Aí eu consigo dizer o nome da coluna. Ó. Se eu colocar assim, ó, print alunos TF, aí ele vai me criar o nome, idade, peso, etc. Tá? Porque aqui é um dicionário. Então ele pega as chaves e os seus valores. A chave e seus valores. Chave e seus valores. Então eu posso criar assim também um DataFrame. Interessante é que eu posso exportar para outro tipo de dado depois desse DataFrame, para um Excel, para um CSV, para um JSON, enfim, o que você precisar, tá? Pode dar continuidade? Vocês entenderam como é que a gente cria um DataFrame? Professor, geralmente, quando a gente encontra esses arquivos na internet, que são gigantescos, assim, que tem uma quantidade absurda de dados, eles criam dessa forma, assim, inserindo, assim, que às vezes tem muitos dados, assim, que aí é pouquinho, né? Não, aqui essa coluna aqui eu tenho um pouquinho dado. Aquela dos dados dos preços do gás é uma tabela gigantesca. O que o pessoal faz? Geralmente os dados eles são coletados de algum lugar. E a gente tem um banco de dados que recebe esses dados. Então você pega, você adiciona esses dados no banco de dados e depois faz uma consulta nesse banco de dados. Isso é o que a gente vai ver nas próximas aulas. É como eu faço uma consulta nesse banco. Não vou tentar. Eu posso tentar mostrar como é que a gente cria isso, mas a ideia é você consumir primeiro. Porque para trabalhos acadêmicos, para trabalhos matemáticos, é importante você saber como eu consumo esse dado, como eu pego esse dado e como eu trato ele. Aí você pode fazer diversas coisas com ele, tá? Mas na forma clássica, você tem uma tabela no banco de dados e você consome essa tabela. É assim que os dados são gerados. Entendeu? Sim, obrigada. Então, se eu quiser renomear ou saber o nome das colunas, primeiro, o Pandas é muito simples a gente saber o nome de colunas, tá? Vou voltar lá para o data. Por exemplo, o data que a gente tinha, tá guardado, né? SDK, aí a gente tinha o DF, né? Foi o que a gente chamou. DF. Aí tem os dados certinho. Se eu quiser saber as colunas, eu posso colocar ponto column. Tá, desse jeito aqui, ó. Ponto columns. Aí ele vai me retornar uma lista de colunas. Tá? Ele retorna uma lista de colunas. Tanto é que se eu quiser pegar, eu posso pegar o primeiro índice dela. Ela me retorna um name. Posso pegar o segundo índice dela. Inicial. Tranquilo? Então, ponto columns, você pega as colunas. Eu vou voltando de novo para vocês pegando. A gente cria um DataFrame com DataFrame, tá? Muito simples. A gente vê os dados, o shape dele com shape. A gente vê o tipo com as informações, ponto .info, e a gente pode imprimir o começo do dado ponto .head, tá? Sempre é ponto alguma coisa. A gente lê ponto .read, CSV, ponto .read, alguma coisa, tá? Como é que a gente faz para renomear? Eu vou pegar de novo aqui todas as colunas, tá? Então, ó, tenho aqui as colunas. Eu vou pegar esse named e vou renomear ele para lixo, sei lá. A gente faz assim, ó. Eu vou colocar aqui embaixo.
quando a gente cria uma renomeação, a gente cria uma visualização. Então, para a gente poder ter acesso a esse novo dado, a gente precisa salvar ele em outra variável. Então, eu vou chamar assim, ó, df renomeado. Tá? Lembra lá do NumPy que a gente tinha a visão e a gente tinha uma cópia. Aqui a gente cria uma visão, tá? Que é um dado que a gente tem a mesma referência da memória. Tá? Então, a gente coloca o df.rename, abre parênteses, e a gente quer renomear o quê? A gente quer renomear as colunas. Columns igual, aí você vai passar um dicionário para essas colunas. No caso, a gente só quer um, né? Que o name de 0 é um texto, 2 pontos. Eu quero que vire, sei lá, lixo. Eu posso colocar agora df renomeado, columns. O name agora virou lixo. Tá? Posso renomear várias outras colunas. Tranquilo? Tranquilo até então? Sim. Pronto. Vamos lá. Existe outra forma de fazer, tá? Mais resumida, que você altera o próprio data frame. Tá? Se eu quiser alterar o próprio data frame e não criar o outro, é criando uma cópia. Para criar cópias no Pandas, a gente faz assim, ó. Eu vou colocar aqui, df.rename, tá? Aí é a mesma coisa, columns igual, algo assim, vou copiar aqui de lá. Não, tá bom, mentira, não se perde lá. Vou copiar esse de cá. E você coloca assim, ó, in place igual a true. Só um minutinho. Pronto. Eu escrevi alguma coisa errada no in place. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui é fora. Assim. Pronto. Rodou normal. Agora, se eu mostrar no df.columns, agora ele mudou já in place. Então, se você quiser criar uma cópia, você tem que passar esse argumento aqui, ó, in place true. Mas fique ciente que você vai estar alterando o dado original. O aconselhável é sempre você criar uma visão e criar um data frame novo, renomeado. Isso é possível ser feito, mas não é recomendado. Tá? Estão entendendo até aqui? Eu não entendi essa explicação. Aqui, a gente cria uma cópia, tá? A gente está alterando direto no dado original. Aqui, a gente cria uma visão. A gente não mexe no dado original. É recomendável você não mexer no dado original. Por quê? Você mexendo no dado original, você vai estar perdendo informação. Então, caso mais na frente você precise de algum dado original, que veio do original, você tem o dado ainda. Aqui não é possível mais saber qual é o nome dessa coluna no começo, porque eu mudei no dado original, certo? Certo. Tranquilo? Bem, o Pandas, ele nos traz umas facilidades. Tá? Esse aqui foi o que eu estava fazendo. Name to... Bem, eu posso pegar dados como array. Eu posso pegar, por exemplo, df, abrir as colchetes e chamar, eu quero saber o que tem dentro de lixo. Aí ele me devolve a coluna de lixo. Eu quero saber o que tem dentro de ano. Aí ele me retorna aqui. Ele me retorna o quê? Vamos ver. Eu vou criar, mais uma vez, isso aqui é uma visão. Então, colocar, ó, sei lá, D, recebe isso aqui. Vamos ver o tipo do D. Ó, é um Pandas. Então, ele me retorna um outro data frame. Isso aqui é um outro data frame, certo? Eu peguei uma coluna inteira. Eu posso tratar as colunas como objeto, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. df.lixo, ele me traz o lixo. df.ano, ele me traz o ano, tá? df.estado, ele me traz o estado, como um objeto. É como se fosse um atributo agora do objeto DataFrame. Ele cria isso automaticamente para você, certo? Agora, se eu quero linhas, como é que eu posso trazer linhas? Aí a gente usa o conceito de iLock, tá? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Eu estou indo muito rápido. Tranquilo, professor. Eu sei que são muitos códigos e pode ser um pouquinho confuso, né? Mas bem, df, a gente vai chamar o iLock. iLock significa índice cabeado, que é fechado, né? Lock é fechado. Então, eu quero que você feche nesse índice. Eu posso dizer o índice 0. Aí ele pega todos os dados do índice 0. Ou seja, daqui, ó, 0. Na primeira linha, né? Eu posso colocar intervalos. Por exemplo, eu quero da linha 0 até a linha 10. Ele vai me dar os dados da linha 0 até a linha 10. Tá? Eu consigo
fazer um tratamento horizontal, tá? E vertical. Eu quero o dado do estado da linha 0. Então, eu faço assim, ó. Eu coloco df.estado iloc 0. Aqui está 0 a 10, né? 0. Distrito Federal. Qual é o estado da primeira linha? 0. O Distrito Federal, tá? Então, posso fazer esses tratamentos, esses filtros das coisas e obter os dados. Se você for tentar fazer isso aqui, eu desafio você pegar esse dado CSV, fazer um código que você consiga pegar a linha, qualquer linha, o dado do estado em qualquer linha. Você vê o tanto de tempo que demora. Demora uma eternidade para rodar o código. O Pandas, ele resolve isso para a gente, tá? Se eu quero criar uma coluna nova, tá? Se eu quero criar uma coluna nova, como é que eu crio uma coluna nova? Eu posso criar assim, ó, df, aquele notação que a gente já tinha usado, ó, minha coluna. E eu posso dar um dado constante para ele, sei lá, 10. Ele criou aqui. Eu posso imprimir agora df, minha coluna. Aí ele criou, ó, as colunas, a linha tudinho com 10. Criei uma coluna nova, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, professor. Tá, então vou continuar aqui. Pronto. O que acontece? Todo data frame, ele cria índices. Se você olhar aqui, lá em cima, quando a gente abre o data frame, ele cria índices aqui, ó, esses índices. Esses índices eles são usados para nomear as linhas mesmo. E você pode, caso queira, colocar índices realmente nomeáveis, tá? Nomes para esses índices. Onde é que estava? Então você pode criar. Eu posso criar esse data frame com esses índices aqui. Quando eu rodar, os índices agora têm nome, tá? Isso aqui pode ser útil para alguma coisa, caso vocês quiserem fazer. Saibam que tem como fazer isso. Isso é importante porque a gente pode fazer a indexação pelo nome, tá? Pelo nome dos dados, dos índices. Que aquele índice que a gente tinha no iloc, a gente pega o 0. Se você está indexado pelo nome, você pode dizer, o índice é aquele nome, tá? Isso é importante, inclusive, para isso. Vamos ver o que eu tinha preparado aqui. Bem, o que a gente pode fazer também? A gente pode fazer a seleção com lock. O que é o lock? O que o lock faz? Ele pega pela coluna. Vou colocar aqui, para vocês verem, df.lock. Esse aqui é o lock. Ele pegou pelo índice da linha, tá? O iloc é pelo o índice mesmo. Por exemplo, quando eu criei esse aqui, que tinha esse índice, eu poderia pegar, como é o nome do data frame? Aqui, vou fazer assim. iloc pelo nome. Por que deu erro? É o contrário. Caso vocês queiram pegar pelo nome, vocês têm que colocar lock, tá? Caso vocês queiram colocar pelo índice, aí iloc. É só uma besteirinha, mas é bom vocês saberem, certo? É o que eu falei. Isso aqui. Quando você colocou uma coluna nova, que você colocou igual a 10, Sim. por que igual a 10? Eu criei uma coluna aleatória, mas você poderia colocar outros valores, tá? Caso você queira colocar um valor para cada coluna, você vai precisar ter um array com os valores da quantidade de linhas, senão dá erro. Se você colocar como constante, ele fica uma constante, tá? Vamos lá, vamos passar para a parte interessante, dado que vocês sabem agora o que é o lock e o iloc, que é fazer o filtro, tá? Como é que a gente pode fazer um filtro? Imagine o seguinte, eu quero o meu DF, tá? Do DF, eu quero que o ano seja igual a 2008. O que eu fiz aqui? Vou explicar com calma para vocês. Eu estou pegando no meu DF, estou pegando o ano e eu quero só as linhas de dados que tinha 2008. Então, se você olhar aqui no ano, só 2008. Tá? Ele filtrou por 2008 o ano. Eu posso colocar os anos que não são 2008, diferente de 2008. Aí vai me dar todos os anos. Se você olhar aqui, tem 2019, 2004, mas não tem 2008. Eu posso filtrar por valores maiores, menores, em uma determinada coluna. Pergunta, se eu tratar de novo o DF aqui embaixo, o que ele vai me mostrar? Ele vai mostrar o original, porque aqui é uma visão, tá? Isso aqui é uma visão. Então, se você quiser salvar o dado, você salva DF filtrado.
Tá? Aí aqui agora você salvou esse DF. É um novo data frame, certo? Se eu quiser mais de uma coluna, como é que eu faço? Vou pegar aqui ó, no DF filtrado e eu vou colocar assim, ó, mês e ano. Não é assim não? Mudou? Foi? Tá. Eu cliquei assim. Que estranho. Deixa eu conferir aqui. Será se usando ponto lock, professor, não resolve também, não? Não, mudaram. Outra coisa que vocês vão perceber bastante é que vocês podem começar a fazer uma coisa e mudar com uma certa constância as formas de fazer a mesma coisa no Pandas. Mas essas coisas de lock, geralmente não mudam. E a forma de filtrar aqui. Entendi. Acho que eu fiz ao contrário. Agora foi. É que antigamente era com parênteses. Agora são 2 colchetes. Vocês estão aqui. Beleza. São 2 colchetes, tá? 2 colchetes, aí você coloca o array do que você quer. Aí ele devolve, certo? Eu vou colocar aqui de volta igual, 2008. Beleza. Se eu quiser fazer, por exemplo, pegar o mês só, o ano, df, filtrar o renomeado, ponto, e colocar isso aqui, ó, min. Min, vocês sabem que é média, né? Min. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Aí deu um erro. Acho que escrevi errado. Entendi. Que não tem dados que não são numéricos. Deixa eu pegar aqui um dado numérico. Isso aqui eu sei que é numérico, vou salvar aqui como df3.min. Veja só. O que foi que eu fiz? Eu peguei aqui, quando eu passei esse min, peguei o mês, o ano, eu fiz a média nele. O ano, como se esperava, a média do ano vai ser 2008, né? Porque só tem 2008. E o mês a média vai ficar 6, né? Porque são 12 meses, em vários anos vai ser aproximadamente com isso. Mas você pode fazer com várias outras colunas. Você pode pegar a coluna, se atentar para não fazer o que eu fiz lá atrás, que foi pegar colunas que são que tem nomes e tentar fazer a média de um nome, que não vai dar certo, né? Se atentar a isso. Mas vocês conseguem fazer a média, vocês conseguem fazer a soma, sum, assim como a gente conseguia no outro, soma. Vocês conseguem fazer uma coisa que é muito interessante, que o Pandas possibilita, que é correlação. Se você fizer isso aqui, ó, core, ele vai criar ver se tem uma correlação entre cada tabela. Vou pegar o dado original, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar o ano e o preço médio de revenda e ver se tem correlação. Tá, o ano e o preço médio de revenda. Então, vou vir aqui, eu vou tirar o filtrado, vou pegar só o ano normal, o DF normal. DF, eu quero o DF3 agora vai ser o DF, que a gente tinha, com o ano e o preço médio de venda, de revenda. Eu vou ver esse DF3 só para ver se está certinho. Tá certinho. E a gente vai colocar a correlação, para ver se existe uma correlação entre eles. Aí ele mostra, ó, entre o ano e o ano, tem correlação de 1, claro. Entre o preço médio de revenda e o ano, teve uma correlação baixa, 0,1, 3. Existem outros métodos de correlação. No caso aqui a gente tem o método de Pearson, de Kendall e de Spearman. Aí para você modificar como você quer a correlação, você coloca o methods igual. O padrão é o Pearson. Pearson, que escreve isso. Pearson. Vou dar eu escrevi errado. É method. Aí você pode selecionar o método que você quer a correlação. Tem como fazer também standard deviation, que no caso é desvio padrão, né? Ou você pode, se você colocar ponto, um dia você vai abrir um bocado de coisa da minha que nem o meu. São todas as opções, ou boa parte, das coisas que ele faz. Você pode fazer uma coisa que é muito legal, que é o produto vetorial entre eles. Tá? Dot. Aí ele criou aqui, ele criou o produto entre eles. Aqui eu acho que não deu muito certo, não, porque tem que filtrar alguma coisa ainda. Acho que tem que passar mais alguma coisa, mas agora não lembro. Você pode pegar também a transformada, no caso a transposta, né? Ponto T. Então você coloca o que é linha em coluna, o que é coluna em linha, a transposta. Você pode pegar os valores só absolutos, tá? Tirando os valores negativos.
Você pode explorar, que tem bastante coisa para você ver no Pandas, tá? O que eu quero tratar com vocês agora é de como a gente pode tratar melhor esses dados. Algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, se eu tenho um dado que tem muito zero, a gente pode pedir para ele deletar algumas colunas. Para isso, a gente usa o dropna. Tá? Se eu coloco df.dropna, ele vai deletar as colunas que são zeradas, tá? Que tem zero. Eu posso passar outro parâmetro para ele ignorar alguma outra coisa, mas geralmente é bem comum a gente colocar isso aqui. São valores de dados que não são úteis, tá? Aí lembra aqui do lixo, a gente pode remover ele também. df.drop lixo. Aí é aquela coisa que eu falei, ó. Se eu colocar o in place, ele vai criar uma cópia. In place true. Foi que eu fiz errado. Tá. Eu acho que tem que colocar o índice. Tem que colocar o índice aqui. Dessa forma que eu estou fazendo, você coloca o índice. No caso, o zero, né? A coluna zero. Eu vou imprimir aqui. Print df. Você vê agora. Oxi. Tá. Oxi. Mudou de novo. Não, tá correto. O que tá reclamando? Not found in axis. Não, vou pegar do forma mais roots. Print df. Assim é melhor para vocês fazerem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando qual é a coluna que eu quero excluir. Eu estou dizendo que o x é 1, no caso que é coluna. In place, que eu estou fazendo uma cópia. E eu estou ignorando os erros. Tá? Isso aqui, na verdade, eu poderia até remover isso aqui. Mas ele dá esses erros estranhos. Em teoria, não era para isso acontecer. Da mesma forma, se eu colocar aqui, ó, 0, agora ele passa. Esses erros aqui, alguma coisa que não está conseguindo calcular e está dando um erro maluco. Aí você coloca isso aqui, ó, ignore os erros, você ignora, tá? Eu posso passar tanto o nome. Em teoria, você não precisaria passar isso aqui, essa in place, que ele também sabe. Se eu não coloco in place, para vocês lembrarem, agora como eu já formatei, né, ele vai apagar, mas eu posso pegar aqui a data final, colocar aqui no lugar, ó, continua aqui, por quê? Porque ele criou uma visão. Aí, para eu poder ter a cópia, eu tenho que dizer, ó, o df agora é isso. Aí, mesmo assim, ele não apaga, porque eu não tenho dado. Então, o correto é a gente fazer in place. Tá? Então, guardem isso aqui, a forma de apagar uma coluna que vocês não queiram, tá? Essa forma aqui. Drop, você diz o nome, você diz qual é o eixo, você diz que é in place e ignora os erros, tá? O eixo, se colocar 0, seriam as linhas? As linhas. Obrigado. Ó, print df. Eu fechei nas linhas, tá? Vocês podem explorar isso, tá, minha gente? Tem muita opção, muita opção. Uma coisa interessante vocês podem fazer o seguinte, ó, df, pegar o ano e saber quais são os anos únicos que tem lá. Para saber isso, você coloca o unique. Aí ele vai devolver, ó, são esses anos que eu tenho, os valores únicos, tá? Eu posso devolver valores verdadeiros e falsos. Eu tinha feito o filtro daquela outra maneira, com df aqui, mas eu posso fazer assim, ó, também, ó, ter valores verdadeiros e falsos. Ó, por exemplo, aqui, ó, 2008. Ele vai me retornar colunas de falso e verdadeiro. Ele não vai me fazer filtro, mas eu posso saber ter uma informação de booleano. Se, por exemplo, você quiser fazer uma soma interativa apenas quando for 2008, aí você faz isso aqui, if isso aqui acontecer, faça isso. Se não, faça isso outro. Então, isso aqui é muito importante, vocês saberem fazer, certo? Tem uma forma muito interessante também que você pode usar o método carry. O que é o método carry? Você pesquisar, em vez de fazer aquele filtro daquela forma uma grande, você fazer assim, ó, ano igual 2008. Estou fazendo uma carry, uma busca. Aí ele faz a mesma busca que está lá. Ou você faz assim, ou você faz assim. Ambos os métodos são válidos. Então você pode fazer a mesma coisa de vários modos aqui no Pandas. Algumas coisas que descontinuam, outras não. Aí testando. Outra coisa importante. Caso você esteja salvando, ó, tá vendo que os índices aqui começaram do mesmo valor que estavam? O que eu posso fazer? Eu posso fazer que eles reiniciem a contagem. Eu posso salvar, ó, df5,
Eu vou printar o DF5. Tá. Pronto. Veja só que começam do índice diferente. Eu posso fazer que comece do zero de novo, mandando reset index. Se eu mando resetar os índices, aí ele começa de novo a contagem. Lembrando que isso aqui, DF5, recebe DF5. Agora o DF5. Ele resetou os índices. Isso aqui, a gente não vê aqui, isso aqui é o que já estava, mas aqui atrás, por trás, eles resetam os índices, tá? Para a gente visualizar os índices resetados, a gente coloca os parênteses. Aí agora a gente vê, ó, resetou os índices. Que ele salva os índices anteriores ainda. Mas a gente pode resetar, é isso que eu tô falando. Ele salva os anteriores, mas você reseta a contagem dos índices mesmo. Então, se eu quiser pegar agora o 0, eu pego o índice 0. iLock 0. Antes, ó, eu teria que pegar o índice 5.098, se eu não tivesse resetado os índices. Entenderam isso aqui? Estão caladinhos? Bem, caso vocês não queiram esses índices anteriores, é só você colocar assim, ó, aqui como argumento, drop true. Aí ele não pega o índice anterior, não salva. Você coloca drop true, ele não pega o índice anterior, certinho? Bem, a gente já fez um bocado de coisa, a gente já fez vários filtros, vários dados, a gente já viu como calcula algumas coisas. Depois disso tudo, o que a gente pode fazer? A gente pode querer salvar os dados, ou a gente pode querer fazer um plot deles. Eu vou pegar aqui os anos, ano.plot. Se eu fizer isso, deveria funcionar. Ah, tá. Ele está reclamando que não tem o matplotlib. Deixa eu pegar aqui o código completo. Matplotlib. Qual o problema? Ah, tá. Eu não tenho matplotlib. Por isso que não tá mostrando. Não tenho instalado. Não tenho instalado aqui. Vamos instalar. Pip install matplotlib. Tá? Agora ele vai instalar. Não. Enquanto instala aqui, eu vou mostrando outras funções para vocês. Outra coisa muito interessante que a gente pode fazer com o Pandas é salvar o data frame. Então, eu posso fazer assim, ó, df.toCSV e dizer, quero salvar como lugar.csv. Tá? Eu posso fazer isso. Ele vai esperar terminar de instalar aqui. Já instalando. Mas eu posso fazer dessa forma e ele vai me salvar o arquivo do data frame como CSV. Aí você pode fazer to Excel, to JSON, tá? Do mesma forma que a gente tem read CSV, a gente tem to CSV. Do mesma forma que a gente tem read Excel, a gente tem to Excel. E a gente passa o nome do arquivo com o mesmo sufixo, tá? Vocês estão entendendo? Tá dando para entender, professor. É que são muitas funções. Eu tô tentando dar um tempinho para vocês respirarem. Por enquanto, tudo certo. Vou esperar aqui. Meu arquivo de anotação já está com 153 linhas. Padrão. Vou esperar aqui terminar de instalar. Pois bem, eu vou trazer, enquanto vai para lá, eu vou trazer minha colinha que eu tenho aqui do lado para vocês verem. Aqui vai ser um processo de análise de dados completo que eu trouxe. Que eu preenchi, sabe? Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês ele preenchido. Uma coisa importante que a gente pode fazer, que eu ainda não mencionei, é o tal do interrows. O que é isso? Eu fiz a leitura dos dados, tá? E eu quero pegar os dados de cada linha, esse header aqui. Para isso, eu posso usar o interrows. O interrows, ele vai fazer literalmente isso. Ele vai fazer cada linha por linha. E eu estou querendo pegar, por exemplo, o índice e a row. Aqui ele fez um filtro. Aqui, ó. Ele pegou na row. A row seria a linha. Então, ele pegou o índice e a linha. Nessa linha, ele pegou o estado, tá? Foi isso que ele está fazendo aqui. Então, você pode fazer o index, aí você pega a linha e você usa esse interrows dentro do DF. Então, você vai fazendo uma interação a cada linha e você pode fazer alguma coisa dentro dessas linhas. Bem, qualquer coisa é só vocês pararem que eu falo. Vamos lá. Então, tratando de novo para vocês entenderem essa notação.
Então, eu estou dizendo que para cada index, para cada linha nos dados, eu faço o interrows, ou seja, eu vou iterando nas linhas e eu pego as linhas. Aí o que eu só estou imprimindo o estado. Tá? Bem, como é que a gente faz uma análise de dados, então? Eu vou pegar o data frame, esse é o data frame que a gente tinha, ele é mais limpo. Primeira coisa que a gente faz, a gente vê se tem valores vazios ou não. Para isso, a gente pega as informações. Então, eu peguei as informações, eu vejo que aqui eu não tenho não-num, certo? Ou seja, eu não tenho dados nulos. Mas eu tenho dados que são, por exemplo, um objeto, eu tenho dados que são float 64, int 64. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a conversão desses valores, tá? Eu crio primeiro uma cópia do dataset, justamente para não perder o dado original. Aí eu pego, por exemplo, a data e posso tratar como datetime. O que é isso? A data inicial, ele aqui, estava sendo, data, cadê? É um objeto. Então, eu posso tratar ele como uma data. Para fazer isso, eu trato to datetime. Então, eu mando o data frame, essa parte do data frame, virar datetime, ou seja, uma data. Tá? Então, esse daqui eu só estou dizendo que a data inicial, a data final, virem uma data. Tá? Aí eu digo qual é o dado que eu estou querendo colocar, no caso, data inicial, data final. Então, eu pego as informações agora, é um datetime. Tá? A primeira coisa que eu estou fazendo. Isso chama-se normalizar os dados. Então, a gente pode pegar e transformar eles em numeric. O que é um dado numeric? Todos esses de cá, que eram objetos, se você olhar lá em cima, esses são objetos. A gente pode forçar que esses objetos sejam numéricos. Para isso, a gente passa o toNumeric, tá? A mesma forma, você vê. É muito padrão no Pandas, as coisas. Você quer para datetime, datetime. Você quer mudar para numérico. O importante é você ter essa noção que aqui a gente tinha dados do tipo objeto, que não é o tipo de dado. Aqui a gente passou a ter um dado numérico. Tá? Então, o que foi que ele fez aqui? Ele passou para para os atributos mais venda, para esses atributos aqui, que são objetos. Ele pegou o data, o atributo, e passou como numérico. Tá? Esses erros é só para ignorar. Tá? A mesma coisa que a gente colocou no outro, quando a gente estava fazendo alguns filtros. Tá? Aí a gente vai começar a limpar o dado. A gente vai ver se o dado é nulo. Para ver se é nulo, a gente coloca is nulo. Então, a gente pega, se tiver algum dado nulo, a gente remove esse dado nulo. Tá vendo? Tem aqui. A gente tem que limpar esses dados nulos. O que foi que ele fez aqui? Ele pegou uma máscara, procurou nos preços médios algum nulo. Aí aqui ele está pegando os dados nulos. Tá? Então ele criou uma máscara e aplicou a máscara. Aí ele achou os dados nulos. Aí, o que ele vai fazer agora? A gente vai pegar e vai remover esses dados nulos. Como é que a gente remove esses dados nulos? A gente pega esse filtro e a gente usa esse fill. O que é esse fill? Preencha os dados nulos com 0. Tá? Essa é uma abordagem que a gente usa. Bem comum, por sinal. Então, eu peguei o filtrado, aquele dado filtrado, aqui, e disse, preenche o que for nulo ou que não tenha dado com 0. Tá? Esse processo que eu estou mostrando a vocês é muito similar ao que vocês vão ter que fazer na atividade de vocês, tá? Para responder as coisas que a gente pediu. Aí, se você ver agora, o dado não está mais nulo, está 0. Você pode preencher com várias outras coisas, tá? Mas um padrão é preencher com 0. Ou ignorar ele. Então, você pode preencher a distribuição com 10, o 20, o máximo com vazio. Então, você pode preencher de diversas formas, tá? Esses dados. Então, que era nulo, virou vazio. Esse aqui já mostrei para vocês. Agora ele está removendo os valores que são not a number. Então, ele deu um drop in place. E agora a gente tem um data frame limpo. O que ele fez agora só salvou o dataset limpo. Então, ele salvou num CSV. Aí agora a gente pode começar a tratar algumas estatísticas dele, com dataset limpo. Eu posso ter um describe. O describe, ele vai fazer todos os cálculos de uma vez. Ele pega o mínimo de cada coluna.
o máximo, ele pega os quartis, né, 25, 50, 75. O máximo, ele pega o standard deviation, a média. Então, ele pega bastante coisa para cada coluna. Ele faz todos esses cálculos. Isso tudo, a primeira etapa foi a gente entender o dado, depois a gente fez essas limpezas, foi tirando o que era nulo, tirando o que é vazio, e aí a gente salvou o data frame limpo, aí a gente descreveu o dado, beleza, eu tenho isso aqui. Qual a próxima etapa que a gente vai fazer? A gente pode tentar analisar um a um cada dado, para tentar entender esses dados. Essa é mais uma análise descritiva, né, que esse dado tem, tentar fazer inferições, tentar fazer alguma hipótese para tentar analisar. Coisas que podem ajudar a gente pegar os valores, por exemplo, eu quero só o mínimo, o máximo. Aí eu coloco, stats lock, no caso que foi o que a gente salvou, né? Aqui, ó, o do describe, e pegar o mínimo, o máximo e a média. Somente eu só quero ver isso, tá? Eu quero só ver isso do mínimo, máximo, média, do preço médio de revenda. Então eu coloco nessa anotação aqui. Então posso fazer esses filtros. Cada um desses métodos, né, que foram calculados, tem um método individual, pode ser calculado o mean, standard deviation, passando a coluna que você quer. Então, a gente pode fazer algumas análises, tentar entender, beleza, quais são os estados que eu tenho aqui, quais são os dados que eu tenho, de onde eles são. Poder fazer, eu tenho que começar a entender o dado, né? Eu posso contar os valores. Por exemplo, quantas vezes apareceu a Bahia? Quantas vezes apareceu São Paulo? Então, eu uso esse value count para fazer isso. Pessoal, tá indo muito rápido. Não, professor, tá muito tranquilo. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Eu vou disponibilizar 2 arquivos. Um arquivo ele vai estar vazio, e o outro arquivo vai estar com a colinha de vocês. Aí eu aconselho vocês a reproduzirem. É muita coisa. E não daria tempo de eu estar digitando tudo aqui, porque senão a aula da gente ia para meia-noite hoje. Então, eu peguei esses values, vejo que aqui ele me retornou só os valores. Eu posso converter para uma série. Uma série é um dado em tabela, tá? Então, to frame, para dizer que é uma tabela. Não faz muita diferença não, mas para visualização pode ser que funcione. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é pegar uma função matemática definida e aplicar naquele dado. Por exemplo, digamos que eu tenha deixa eu mostrar para você. Digamos que eu tenha uma coluna que seja o seguinte, seja a velocidade média, você plotar, eu tenho a velocidade média de um processo qualquer, tá? Ou de um carro e tal, tem uma velocidade média. E eu queira saber qual foi a distância percorrida. Eu tenho aqui o tempo e eu tenho a velocidade. Tá? Eu quero fazer isso. Eu tenho um data frame que tem uns dados enormes. O que eu posso fazer para saber a distância? A gente sabe que, na teoria, essa distância seria a área sobre o gráfico, né? É a área sobre o gráfico que ele tem. Essa área sobre esse gráfico a gente pode obter pelo processo de integração. O que a gente pode fazer? A gente pode, de forma simples, criar uma função, uma def, que calcula essa área sobre o gráfico e aplicar no data frame. Então, existem várias formas de aplicar nesse data frame. A gente pode ter o apply, o map e o apply map. Para ficar mais claro para vocês, eu tenho esse data frame aqui, tá? Com os índices, né? Ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Beleza. Data frame simplesinho. Eu vou fazer um apply para aplicar uma função ao longo de um eixo, tá? Eixo 1, eixo 0, tá? Eixo 1, eixo 0. Nos dados, isso aqui eu estou falando dos dados. Dos dados, o 0 é assim, o 1 é assim. Para os nomes, para os índices, o eixo 0 é esse e o eixo 1 é as colunas, tá? É bem parecido. Assim quer dizer colunas, assim quer dizer linhas. O 0 é linhas, 1 é colunas, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar uma função que eu tenho, nossa soma, ele faz uma soma. Então, só uma soma. Então, eu venho, o df, e eu aplico a nossa soma no eixo 1. Então, eixo 1, isso aqui, Então, eu apliquei a soma. A soma ABC virou isso aqui, 1 mais 10 mais 100, 111. Se eu aplico
no eixo 0, tá? Ele vai fazer a soma assim. Então, ó, ele criou uma nova linha com essa soma. Com 10, aqui, ó. Aqui dá 10, né? Aqui dá 10, aqui dá 1000. Aqui dá 111 mil. 1110, no caso, né? Ele fez a soma assim. Então, quando você passa o eixo, você diz qual é o eixo que você está aplicando à função, tá? Vocês conseguiram entender isso aqui, esse negócio de eixo 0, eixo 1? Aham. Pessoal, qualquer dúvida é só falar, tá? Que eu sei que é muita coisa. Pois bem, a gente pode aplicar uma lambda function. Eu não falei com vocês no base, mas eu posso falar. Uma lambda function é basicamente uma função que você declara na hora. Então, ó, eu quero que você aplique isso aqui, ó. Séries.min, a média. E a função vai chamar séries. Eu estou definindo uma função. Quando a função é de uma linha só, como essa daqui, ó, né, ó, aqui só tem uma linha. A função e o retorno. A gente pode fazer ela dessa forma aqui. O nome da função e qual é o retorno que ele dá. Para fazer isso, a gente só chama lambda na frente, para a gente ter que definir a função. Sei lá, se fosse uma divisão só, entendeu? Eu posso fazer isso, tá? Então, ó, por exemplo, se eu quero calcular o quadrado, então eu vou pegar, ó, criar uma coluna nova, vou pegar o C e vou elevar ele ao quadrado, numa lambda function. Então, eu pego aqui, ó, elevo ao quadrado. Então, ele me retorna a coluna ao quadrado, C ao quadrado, tá? O método apply. Ele faz para todos. Certo, pessoal? Então, apply... É que nem a função map para as listas no Python. Que nem a função map para as listas. Então, e, por sinal, tem o map também aqui. Vocês vão ver aqui. Mas é como se fosse o map das listas. Você aplica para todos os dados aquela função que você quer calcular. Isso aqui é muito útil. Muito útil mesmo. Então, ó, posso fazer da mesma forma. Eu posso calcular assim também, tá? Por exemplo, multiplicar por 2. Eu posso fazer assim. Eu não estou aplicando uma função. A diferença é que se eu colocar aqui a função, não colocar uma lambda, colocar uma função mais complexa, seja, por exemplo, calcula uma derivada, um exemplo, ou calcula uma integral, ele vai fazer para aquele conjunto de dados todos. Fazer uma soma, alguma coisa assim. Então, eu consigo ver esses comportamentos. Se eu quero aplicar para cada elemento, aí eu faço o apply map. O que é o apply map? Qual a diferença? Criei o data frame da mesma forma e eu coloquei apply map, isso aqui. E o que eu estou fazendo? Eu estou pegando para cada coluna, tá? E fazendo o x quadrado. Então, ó, aqui no B deu 1000, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Mesma coisa. Então, eu peguei para cada um, retorno um data frame com todos os elementos ao quadrado. Poderíamos usar uma função ao invés do lambda function, só para falar, né? Então, ele retorna um data frame com todos os elementos ao quadrado. Então, a gente tinha aqui, ó, o 4 virou 16, o 10 virou 100, 100 virou 1000. Então, ele aplicou para todo o data frame. Diferente daqui, que a gente criou uma coluna nova, calculando o dado. Criou uma coluna nova, calculando o dado. No apply map, a gente mapeia tudo e aplica. E só o map é a mesma coisa que vocês já sabem, é a mesma coisa do map lá da lista. Você pode usar uma função, por exemplo, upper, para aumentar a letra, ou down, ou low, ou dividir, enfim, funciona da mesma maneira. Tranquilo? Aqui. Ele fez quase uma linha, né, porque tinha poucos dados, então você, só com um plot, eu posso pegar assim, ó, ano e def3.plot. Aí você pode passar quem é o x, quem é o y para ele, tá? Mas aqui ele cria automático. Só para mostrar para vocês que eu não tinha instalado ainda, mês e ano. Ele plotou uma série temporal e uma escala aqui. Bem, os agrupamentos funcionam da seguinte maneira. Você pode agrupar, por exemplo, pela região. O que é agrupar? É eu juntar o dado. Eu quero que eu tenha grupos pela região. Então, vai pegar o Centro-Oeste, é uma região, Nordeste, outra região. Então, ele vai criar subdata frames agrupados pela região. Então, ó, se eu printar os grupos, eu tenho aqui, ó, os índices de cada um, tá? Por exemplo, aqui, ó, Centro-Oeste, tem o índice, esse cata é esse, Nordeste tem esses arrays aqui, ele mostra os índices. Eu posso pegar o grupo do Centro-Oeste. Se eu pegar o grupo do Centro-Oeste, ele vai me dar os dados que foram agrupados pelo Centro-Oeste. Se eu pegar a descrição dos grupos, ele vai fazer, ó, no Centro-Oeste, qual foi a conta, qual foi a média, entendeu? Ele já me faz isso, facilitando para não precisar fazer vários filtros, tá?
se eu fazer a média, aí ele me mostra a média para cada um, cada valor, né? Cada coluna. Mínimo, a mesma coisa, tá? Tudo por esse group by, né? Eu coloquei group by, agrupo pela região e me deu os valores que eu quero. Se eu quiser o preço médio dos combustíveis em cada região, então, eu posso agrupar pela região e pelo produto. Aí eu pego a média. Então, ó, no Centro-Oeste, o etanol hidratado, aí ele me dá a média. O preço mínimo de revenda. Isso aqui é a média. Eu consigo ter mais informações das coisas. Tá? No Nordeste, o GLP, a distribuição média do preço. Aí tá aqui. Então, eu posso fazer diversos modos. Esse agrupamento facilita bastante mesmo. Tá? Aqui ele só está descrevendo. Quando a gente quer usar, por exemplo, uma função, né, a gente usa esse AGG, que agrega uma série de funções e elementos do data frame. Eu criei esse data frame, tá? Eu criei ele. E o que eu posso fazer? Eu posso agregar a soma e o mínimo. Então, eu peguei a soma e o mínimo do data frame, desse data frame aqui. Ó. Agregado pelo quê? Pelos valores. Então, eu agreguei a soma do A, B, C, as colunas. Então, na coluna A, a soma foi essa. Na B, a soma foi essa. Na C, a soma foi essa. A média foi essa. O mínimo foi esse. O mínimo foi esse. O mínimo foi esse. Que é justamente esse cara, né? 1, 2, 3. Então, você pode agregar e passar um group by. Então, ó, eu peguei um grupo pela região, peguei o preço médio de revenda e eu quero pegar o mínimo e o máximo. Então, ó, região Centro-Oeste, o mínimo foi esse, o máximo foi esse. Nordeste, o mínimo foi esse, o máximo foi esse. Eu agreguei, ajuntei, fiz um grupo e agreguei os valores, pelo mínimo e pelo máximo, tá? Pessoal, a gente fica por aqui, tá? Nesta aula de pandas. Isso aqui já é mais do que o suficiente para vocês fazerem a atividade que eu vou estar postando. Essa parte de ordenação, se vocês tiverem curiosidade, vocês veem, mas é uma coisa muito simples, tá? Tem mais algumas coisinhas, tem uns exercícios aqui, que é para mostrar no final. Eu vou gravar um vídeo, tanto juntando no Pi com no Pandas, para vocês fazerem aqui. E espero que tenham gostado da aula, sei que foi muita informação, mas qualquer dúvida é só falar com a gente. Vou parar aqui a gravação